Vou começar aqui a gravar para a gente poder comentar. Vamos lá. Então, a lei, né, que a gente vai falar sobre a lei do autista, né, ou seja, dos direitos do autista, o nome dela, né, é a Lei 12.764, ela foi promulgada dia 27 de dezembro de 2012, também é conhecida como a Lei Berenice Piana, tá? Ela tem aí esses dois nomes, ou, né, a lei da pessoa com autismo, tá? Então, ela está instituída como política nacional de proteção da pessoa com TEA, né, ou seja, transtorno do espectro autista. O artigo 1º, gente, conforme eu vou falando, se vocês forem tendo alguma curiosidade, alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar, ou colocar aqui no chat, tá bom? O artigo 1 dessa lei, né, ela diz o seguinte: ela institui a Política Nacional de Proteção das Pessoas com o transtorno do espectro autista e estabelece diretrizes para a sua consecução. Então, dentro da psicologia jurídica, vai ter muitos momentos que a gente vai estar lidando, né? A gente precisa conhecer todas essas legislações, porque são assuntos comuns que a gente vai estar tendo contato, né? Então, como a gente já viu, a legislação da criança e do adolescente, a legislação do idoso, né? Agora a gente vai para a legislação das pessoas com deficiência, que são aí assuntos recorrentes dentro do âmbito jurídico, e não só jurídico, né? A gente, na psicologia como um todo, são assuntos que a gente vai estar se deparando, seja eu dentro de uma escola, seja eu atuando dentro de um consultório, seja eu dentro de uma unidade básica de saúde. Então, são momentos que a gente vai estar tendo contato e que a gente precisa conhecer. Conhecer para ajudar, conhecer para acolher, né? Então, digamos, eu estou recebendo uma família, né, que foi transgredida em algum dos seus direitos, né? Ela tem na família uma pessoa com TEA, e sofreu ali um abuso por transgressão de um direito, né? Então, ela vai estar ali mobilizada, ela vai estar ali sensibilizada. Mas se eu não compreendo a lei, como é que eu vou entender a indignação daquela pessoa que teve ali o seu direito transgredido e violado, né? Então, por isso, essa importância da gente conhecer para compreender, para que nós possamos realmente ajudar. Então, o inciso 1 diz o seguinte: para os efeitos dessa lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora da síndrome clínica, caracterizada na forma dos seguintes incisos, 1 e 2. Então, a gente vai ver aqui o que é caracterizado como o transtorno do espectro autista. Essa legislação é uma legislação bem pequena, então eu coloquei ela na íntegra, eu não fiz a seleção dos principais pontos, como normalmente eu faço, porque ela se trata de uma lei que não é muito extensa, tá? Então, a gente vai conseguir ver todos os artigos e todos os incisos bem detalhadamente. Então, o que caracteriza, né, a deficiência? O inciso 1 coloca o seguinte: deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação, da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social e falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Então, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado uma deficiência, né? Só que é uma deficiência muito carregada de preconceito, porque ela não carrega na sua aparência, né, a deficiência. Então, e aí dependendo também do grau, né, do espectro naquela pessoa, ela pode sofrer muitos preconceitos. Mas o que ela tem? Ela não tem nada, mas ela tem sim, né? Ela tem algumas deficiências. Algumas vezes, numa fila, a gente realmente não consegue observar, e aí às vezes pode estar, por exemplo, uma pessoa com deficiência numa fila de um supermercado, e aí um que não conhece, um desavisado, e começa
a, por exemplo, dizer que ele tem que voltar para o final da fila porque ele não é deficiente, então isso ocorre, tá? Então, é algo assim que a gente não imagina, mas é algo que realmente ocorre, justamente por ser caracterizada de uma deficiência invisível. Diferente de alguém que tem uma deficiência física, a gente logo vê, por exemplo, aquela falta daquele membro naquela pessoa, né? Então, alguém com síndrome de Down, a gente consegue olhar e visualizar a deficiência, mas o transtorno do espectro, ele é bem mais sutil em alguns casos, né? Onde a gente, sendo leigo, não sendo da área, pode muitas das vezes cometer, né, preconceitos com relação por desconhecer. Então, quando fala deficiência na comunicação e na interação social, o que quer dizer isso? Que essa pessoa, ela tem uma deficiência tanto que pode ser no falar, alguns autistas não falam, ou alguns até falam, mas é uma linguagem que às vezes ela não é carregada, ela não tem entonação. Às vezes a pessoa repete muitas vezes aquilo que ela acabou de dizer, tem uma repetição daquela fala. Às vezes é uma fala não inteligível, ou seja, não tem muita coerência naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo dito. Muitos não falam, né? E quando falam tem algumas particularidades que aí vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando a gente fala do espectro, a dificuldade também é justamente porque não existe uma única forma. Por isso o nome espectro, porque são diversas formas, pode se manifestar de diferentes formas. Tem a questão da interação social, então a pessoa com deficiência é autista, né? Tem essa deficiência de interagir com o outro, né? Muitas vezes ela prefere, né, estar interagindo com ela mesma ou com as pessoas próximas a ela, que ela conhece, que ela tem intimidade, do que interagir com outras pessoas, com outras crianças, a quais ela não tem contato. E mesmo as pessoas com as quais ela tem intimidade, ou quais ela tem contato, a interação ela tem uma deficiência, não é uma interação como normalmente nós temos, né, de querer estar juntos, de querer dialogar, de olhar no olho, de ter o contato da reciprocidade, da troca, né? O autista, ele tem essa dificuldade, ele tem essa deficiência, né? A troca do olhar, né? Que é o que permite essa nossa interação e do entendimento do que ocorre nessa relação. Então, por exemplo, se a gente está conversando, muitas das vezes a gente se conversa e a gente se entende pela forma com que a gente olha, né? O autista, ele não tem essa interação, ele não tem essa nuance do olhar, de compreender o que ocorre pelo olhar. Muitas das vezes ele nem olha fixo, né? Ele tem essa dificuldade aí no olhar. Então, independente do grau, né, o que vai caracterizar deficiência na comunicação, deficiência na interação social. O segundo inciso de questões que o caracterizam são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, né? Então, quando fala padrões restritos, é justamente porque não há muita variedade na forma de se comportar e há uma repetição de comportamento que é caracterizado pelos movimentos estereotipados, que é uma repetição de um comportamento sem função aparente, né? Então, para nós, aquela repetição daquele gesto, daquele comportamento não tem uma função, embora para eles exista uma função que é a função de regulação sensorial, né? Então, um exemplo, né, um padrão repetitivo que é muito conhecido no autista é fazer o flap, né? Então, é um comportamento repetitivo, um comportamento estereotipado, tá? Além do flap, tem andar na ponta do pé, tem o ficar pulando, tem o ficar olhando
na própria mão, movimentando a mão e olhando. Tem o balanço, né, que é muito comum também, e vários outros, tá? Então, caracterizado por essa repetição, né, e por ser um padrão ali repetitivo e restrito. Interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns. Excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados. Interesses restritos e fixos, né? Então, quando diz assim, comportamentos sensoriais incomuns, então a parte sensorial, e aí quando a gente fala em sensorial, a gente está falando dos nossos sentidos, né? Tato, visão, paladar, audição, né? Então tudo isso compõe aí os nossos sistemas sensoriais. Então essas áreas elas também sofrem uma deficiência, tá? Na interpretação das informações que vem do externo, que vem do ambiente, que o nosso corpo interpreta a informação e tudo ok para gente, mas para a pessoa com autismo, né, essa interpretação dos estímulos que são recebidos do ambiente sofre, né, ele tem uma deficiência e aí ele não consegue fazer de uma forma adequada a interpretação desses estímulos, que é quando eles entram nos padrões repetitivos estereotipados de comportamento, que é uma forma de regular aquele excesso de estímulo que aquela pessoa está recebendo, né? E aí vem os movimentos repetitivos, tá? Então, de uma forma geral, é isso que caracteriza, né? E aí quando fala excessiva aderência a rotinas, eles são muito aderentes, aí quando muda uma rotina, eles têm uma mudança de comportamento, eles sofrem, porque eles seguem, né? A rotina deixa eles mais tranquilos, de saber o que se vai fazer. Quando isso é mudado, eles têm eles sofrem, né? Então não tem aí a flexibilidade, aí mais uma outra deficiência, né? De não saber lidar com as mudanças. Aí tem uma figura, né, de uma criança olhando para o carrinho. Então, isso também é uma caracterização aí de um comportamento repetitivo, né, onde ele fala que interesses restritos, fixos, do brincar em comum, né? Então, a criança que não tem a deficiência do autismo, ela brinca com o carrinho fazendo, pulando, né? E para uma criança com autismo, ela vai brincar de uma outra forma, de uma forma não funcional, por exemplo, só olhando para o carrinho, ou virando, colocando ele de cabeça para baixo, ou virar de cabeça para baixo e ficar rodando a rodinha. Então, existe ali uma outra forma, um outro formato do brincar. Aqui, essa primeira parte de caracterização, ok para vocês? Deu para entender o que é o transtorno? Ok, professora. Tá, Nayara, obrigada. O inciso 2º da lei diz: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, aqui, gente, na quinta, quando a gente for ver a legislação da pessoa com deficiência, aí envolve todas as deficiências, né? O transtorno do espectro autista, ele é caracterizado uma pessoa com deficiência. Então, além dessa legislação que é específica, todos os outros direitos já assegurados na legislação da pessoa com deficiência são garantidos, né, os que já estão nessa outra legislação, mas o que está aqui nessa legislação da especificidade, tá? Inciso 3º, estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei 10.048, que é a lei da pessoa com deficiência que a gente vai falar na quinta-feira, poderão valer-se da fita de quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, está aqui na legislação da pessoa com deficiência, né, que o atendimento prioritário é assegurado, né, ao autista, por ele já estar com esse direito caracterizado dentro da legislação da pessoa com deficiência. Além disso, ter, né,
o símbolo, né? Não só, por exemplo, o símbolo do deficiente, que é caracterizado aí pelo cadeirante, né? Mas de poder também as instituições ter incluso, né, o símbolo do autista, né, nessa identificação, assim como todas as outras prioridades, como o símbolo do idoso, da gestante, da criança. Artigo 2, são diretrizes da política nacional, né, do TEA. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, ou seja, ter os diversos setores se conversando nas ações das políticas com relação ao TEA. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas, a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno no mercado de trabalho. Então, aqui no artigo 2, ele vai, então, assegurar, né, o direito da comunidade participar na formulação de políticas públicas, ou seja, de poder opinar, de poder estar dando as suas contribuições nas políticas que vão surgindo, que vão sendo feitas com relação a essa temática. Assim como a criança e o adolescente, assim como o idoso, né, está lá garantido a atenção integral às necessidades de saúde, né, também aqui está assegurado os mesmos direitos, né, que estão ali inclusos dentro dos direitos fundamentais. E aí, assim como vem na legislação da infância e do idoso, isso só vem sendo retificado como mais uma forma de nós não esquecermos que isso já está na nossa Constituição Federal e vem sendo retificado, né, vem sendo ratificado, ou seja, confirmado nas legislações específicas para que a gente não esqueça realmente garantir de executar, né, um direito e não um favor das pessoas com TEA. Sexto, a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Então, o poder público tem hoje, né, a obrigatoriedade de informar a população, né, de disseminar a informação relativa sobre o transtorno. Então, por isso que a gente vê hoje muito na mídia, tanto TV quanto rádio, quanto nas universidades em geral, né, em todo lugar a gente vê bastante, né, sendo falado, né, sobre o transtorno como uma forma aí de divulgação. Então, quanto mais a população é informada, mais a população vai ganhando espaço na garantia dos seus direitos, assim como vai ajudando novas famílias, né? Então, a gente sabe hoje que o transtorno é algo que está crescendo muito, né? Então, há uns 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos, né, pessoas dentro do espectro, e hoje a gente teve um boom, né? Então, muitas famílias, né, tá tendo, né, uma pessoa com o TEA, né? Então, é algo que está crescendo muito e ainda não se sabe o que tem acontecido, que está cada vez mais surgindo pessoas com TEA. Então, essa responsabilidade do poder público, do governo como um todo, né, é essa disseminação de informação. 7. O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com o transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. Também, né, o poder público, ele tem aí a obrigatoriedade de incentivar, né, essa formação, tanto dos profissionais que atendem essa clientela, assim como incentivar essa formação aos próprios pais e responsáveis que lidam no dia a dia com essa clientela.
8. O estímulo à pesquisa científica com prioridade para estudos epidemiológicos, tendente a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno. Então, também há incentivo, né, por parte do poder público às pesquisas dentro dessa temática, justamente para que se avance, né, nos estudos, tanto epidemiológicos, como diz aqui, né, ou seja, saber a caracterização, saber a dimensão. Então, foi inclusive inserido, né, no nosso censo, coisa que não tínhamos dentro do censo, as pesquisas do IBGE não apontava a quantidade brasileira de pessoas com transtorno de espectro autista. Então, foi recentemente incluso. Próximo censo, a gente já deve ter aí uma estimativa desta população aqui no nosso país. Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, o que quer dizer isso, né? Se o poder público não puder executar o que está sendo assegurado aqui, por ele não ter estrutura, por exemplo, ele pode fazer parcerias, né? Contratos com outras empresas, com outras organizações, seja públicas ou privadas, mas que seja garantido essas questões que está aqui na legislação. Artigo 3. São direitos à pessoa com transtorno do espectro autista: a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Então, bem parecido com as outras legislações que a gente estudou, né? Envolve as mesmas esferas, que falam justamente das esferas do desenvolvimento de qualquer pessoa, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso a ações a serviços de saúde com vistas à atenção integral e às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Então, o acesso às ações e serviços de saúde são garantidos, né? Então, dentro da esfera pública, né, é necessário, né, que se garanta isso, e daí a gente tem, então, dentro do CAPS, por exemplo, o atendimento CAPSI, no caso, né, o atendimento a essa clientela, né, visando garantir esse direito aqui. Quarto, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive a residência protegida, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. Então, assim como qualquer criança é assegurado o direito dessa pessoa com TEA a estudar, né, a ter direito à educação, e aí dentro da escola regular hoje em dia, não é mais dentro da escola especializada, e sim dentro de uma escola regular, né? Embora a gente aspas, né? Porque por mais que já esteja sendo promovido esta inclusão, né, de estar dentro de uma escola regular, que é muito importante, para que essa pessoa não cresça sendo excluída, né, sendo a parte que ela atrapalhe, né, esteja ali no cantinho especializado, ela já está hoje dentro com todas as outras crianças, mas essa parte da educação ainda precisa melhorar bastante, né? A gente ainda visualiza escolas e profissionais não capacitados a lidar com uma sala, né, que tenha crianças típicas e atípicas e nem preparadas, né, tecnicamente para lidar com essa clientela, que não é uma educação como de uma pessoa típica, né? Precisa ter aí um manejo, uma intervenção e um conhecimento diferenciado. Então, essa parte ainda precisa ser avançada com relação a isso.
mas a inclusão, né, de já se estar dentro da escola regular, isso já está sendo feito, né? A moradia, né, é o mercado de trabalho, então a inserção dessa clientela, o direito dela também poder trabalhar também é garantido. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista é incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º, artigo 2, terá direito a acompanhante especializado, tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante, é direito da pessoa com autismo ter um acompanhante, né? Ou seja, ter ali dentro da escola um Professora, estagiário. Oi, bom dia, sou eu, a bom dia. Jéssica. Eu Oi, não sei se a Jéssica. senhora já tocou nesse assunto. Eu conheci uma mãe que ela tem um filho autista e ela fazia massagem aqui em casa, na gente e tudo mais. E uma vez ela estava angustiada, ela acabou soltando que o benefício do filho dela não ia sair. Aí eu entrei no assunto, né? Eu não sabia que... Ela falou, não, por ele ser autista e eu sou mãe dele, a gente recebe um valor. Se não me engano, era R$ 900, uma coisa assim. E eu fiquei pensando nisso, a senhora tocou agora nesse assunto, aí eu não sei se a senhora já citou sobre isso. Eu não entrei em detalhes com ela nem nada, mas eu queria entender melhor. Então, tipo assim, a pessoa que tem autismo, ela tem esse direito, esse benefício, Vamos lá. ou era na época do auxílio emergencial, porque aquilo me deixou um pouco confusa. Aí eu, enfim, quero tirar essa dúvida. Vamos falar. O item D aqui, né? A Previdência Social e a Assistência Social. Isso aqui é bem complicadinho, né? Porque a gente acha que tem direito, né? Pessoa com deficiência tem direito. Direito até tem, mas é algo bem difícil, né? Então, vamos entender. Se é uma criança e ela nunca trabalhou e ela nunca contribuiu pela Previdência, então não é uma aposentadoria, ela pode ser inscrita no LOAS, né? Então, o que é o LOAS? É como se fosse um benefício, né? Onde a pessoa recebe ali um salário mínimo garantido pela legislação. O autista tem esse direito? Tem, desde que atinja alguns critérios. Aí os critérios é que mata, né? Então, por exemplo, para ele ter direito, na família dele, a renda por pessoa tem que ser 1/4 do salário mínimo. Então, digamos, se essa mãe dessa criança que você está citando, se ela ganha um salário mínimo e é ela e filho dela, então já está excluída, né? Ela já não tem direito ao benefício. Por quê? Porque ela já tem um salário, se divide ela e o filho da metade, né? Então é 1/2, né? Então já foge do critério. Então, por exemplo, para ele ter direito, a família dela tinha que ser com 4 pessoas e ela ter que comprovar, né, que a renda, né, dividido aí é de 1/4 para cada um. Aí ele teria direito. Entendeu? Fora isso, não tem direito porque foge ao critério, né? Está garantido, mas não atingiu o critério. E aí, para ser uma aposentadoria, já envolve também outros critérios, tem que ter contribuição. Então, assim, não é tão fácil assim, né? Quando a gente acha que só ser deficiência e tem direito à aposentadoria, não é bem assim. Então, cada deficiência, ela tem alguns critérios para que a pessoa consiga ou o benefício, que é o LOAS, né? Ou a questão da aposentadoria. Então, só se a família for muito paupérrima mesmo para poder ter o direito, né, poder usufruir. E a gente sabe que é uma população que precisa de muito recurso, né? Então, todos os sentidos para poder ter uma boa qualidade de vida, mas que isso, infelizmente, ainda não se avançou, tá? Hoje, no momento, está dessa forma. Deu para entender, Jéssica? Professora? E Oi, quando Mayara. nessa família tem mais de uma criança autista? É a mesma situação? A mesma situação, vai ter que se fazer a continha, né? Então, pela família, tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, se é uma família de 3 pessoas, não vai atingir. Tem que ser uma família de 4.
E se ganhar mais de um salário, piorou, entendeu? Entendi, professora. Ok. Então, ok, Jéssica? Deu para entender? Acho que a Jéssica saiu, me deixou falando sozinha. Então, aí tem o direito ao acompanhante especializado na escola, né? Mas aí tem Ok, que... professora, eu sim. Aí, Tá. agora, a minha outra dúvida é a seguinte: ela conseguiu esse benefício e tudo mais. Ele tem a chance dela perder a qualquer momento, porque eu fiquei pensando assim, ele não vai deixar de ser autista, outra pessoa com deficiência também não vai deixar. Mas corre o risco dessa pessoa perder ou não? Só se a renda dela aumentar e de alguma forma ficar sabendo, né? Então, digamos, o poder público, de alguma forma, ficar sabendo que a renda dela aumentou. Mas se não, ela não vai perder. Tá bom então, professora, obrigada. Tá? De nada. Parágrafo único. Em casos de... é que eu já falei, né, que é da pessoa, dele ter ali um estagiário, ter uma T dentro de sala de aula para facilitar e mediar, né, um atendimento mais especializado. Mas isso não tem que ficar comprovado que ele precisa desse atendimento especializado do acompanhante, não é para todos. E aí vai ter que ter uma avaliação médica de que realmente ele não consegue aprender só com a interação com o professor, ele precisa desse acompanhante de lado, né? Estar ali do lado dele para estar mediando. O artigo 3º-A, ele também institui, né, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o CIPTEA. É como se fosse uma carteirinha, então a pessoa com deficiência, ela pode tirar a carteirinha de deficiência para facilitar, né, a caracterização ali da deficiência dela. E aí, do autista existe, então, essa carteira específica, né, que é uma carteira que é um direito, né, a todos os autistas. Então, cada estado tira a sua carteira de identificação para facilitar, né? Então, o autista, quando ele vai, por exemplo, ao supermercado, ele pode, inclusive, colocar a carteirinha dele no tipo assim, né? E aí já facilita das pessoas saberem chegar num banco, chegar no consultório, no laboratório, já fica ali a comprovação, né, de a gente não ter que estar andando também com laudo, né, então a carteirinha facilita nesse sentido. Ela é retirada hoje, aqui do Pará, né, ela é retirada online dentro do site do Ministério do Governo do Estado, né, ela se chama CIPTEA, e ela vale por 5 anos, então a cada 5 anos essa carteirinha ela precisa ser renovada, tá? E aí cada estado brasileiro tem a sua carteira de identificação do autista. A nossa é nesse modelinho aqui, tá? Aqui do governo do estado. Então, o que tem na carteirinha é como se fosse um RG. Tem tudo, né? Nome, filiação, idade, tem a foto, tem o tipo sanguíneo, tem todas as informações pertinentes ali que comprove, né, quem é aquela pessoa e a deficiência dela. Tá, aqui tem no inciso 2º, né, nos casos em que a pessoa contenha, seja imigrante, detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio. Deverá ser apresentada a cédula de identidade de estrangeiro, a carteira de registro nacional migratório ou documento provisório de registro nacional migratório com validade em todo o território nacional. Então, se for um autista que não é brasileiro, que vem de fora, para ele tirar essa carteirinha, ele precisa ter aí esses outros documentos para ele poder tirar o CIPTEA dele, tá? Que é a cédula de identidade de estrangeiro, carteira de registro nacional migratório, ou o documento provisório de registro nacional migratório, tá? Então, se ele não tem, por exemplo, um visto definitivo para estar aqui, é provisório, ele precisa desse outro documento. A validade 5 anos, conforme eu já conversei. Inciso 4º. Até que seja implementado o disposto no caput desse artigo, os órgãos responsáveis pela execução da política
do TEA deverão trabalhar em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos de identificação, para que sejam incluídas as necessidades e informações sobre o transtorno no registro geral, né, ou se estrangeiro, na carteira de registro migratório. Na verdade, é porque essa CIP-TEA, ela foi promulgada o ano passado, olha, ela era de 13, ela foi incluída, né, nessa legislação do TEA o ano passado, tá? Então, teve uma alteração, incluiu aí essa obrigatoriedade. Então, o que vem falar aqui é que enquanto os estados não estiverem tirando a sua carteira do autista, deveriam incluir essa informação no RG comum, tá? Mas aqui no estado nós já temos, então isso não chegou a ser realizado de inserir no RG comum. Então, logo que foi promulgada a lei ano passado, no final, acho que em agosto, setembro, no máximo do ano passado mesmo, aqui no estado também já estava tirando o CIP-TEA. Artigo 4º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivos da deficiência. Então, aqui, né, vem novamente assegurar, né, que ela precisa ser tratada como qualquer pessoa, tratamento digno, com respeito, que não fira em nada o seu convívio familiar e nem sociedade, não seja privada da sua liberdade. Então, não é porque ela é autista que ela não pode ir numa igreja, ou num teatro, ou num cinema, porque ela vai fazer barulho. Ela pode, ela tem o direito. E se em algum local ela foi impedida ou ela sofrer algum preconceito com relação a isso, né, o estabelecimento poderá sofrer as sanções, né, se assim ficar caracterizado, entrar com o processo, todo o trâmite normal. Nos casos de necessidade de internação médica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o artigo 4º da Lei 10.216, de 2001. Então, caso, né, a pessoa com TEA precise de uma internação, né, a gente tem aí também alguns critérios da forma com que essa pessoa deverá ser tratada, né, de que forma ela vai receber ali todo o tratamento médico para internação. Não é de qualquer jeito. Artigo 5º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde. Então, aqui, né, ela não pode ter recusa por plano de saúde e não querer fazer o plano da pessoa por ela ser uma pessoa com TEA, tá? Então, isso é discriminação. Se ocorrer, né, alguma situação nesse sentido, a recusa do plano em querer fazer o plano de saúde da pessoa com TEA, ela será punida, porque ela não pode. Isso não é motivo para rejeição, né, e adesão de uma pessoa no plano de saúde, tá? Artigo 7º. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com TEA ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, mesma coisa, né? Se assim como o plano de saúde, um estabelecimento escolar que se recusar a matricular uma pessoa com TEA ou qualquer outro tipo de deficiência, ela poderá ser multada, né? E aí a multa vai variar de 3 a 20 salários, conforme determinação do juiz. Então, qualquer tipo de discriminação em qualquer estabelecimento, há uma punição, há uma forma daquele local ser punido, não pode, né? Então, se a escola não tem estrutura, ela vai precisar se adaptar, ela vai precisar se organizar, ela vai precisar se estruturar para atender aquela clientela, porque é um direito, né, da pessoa com TEA usufruir de todos os direitos que qualquer um de nós
temos, né, de usufruir de qualquer serviço, de ir em qualquer lugar, como qualquer pessoa. Ela não pode ser excluída, como por muito tempo se foi, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, no geral, mas aí a gente vai falar daqui, que é onde a gente tem mais propriedade, né, onde as pessoas com TEA, por muito tempo, elas eram excluídas, né, de poder participar dentro da comunidade, dentro da sociedade. Então, as famílias deixavam elas em casa, não saíam. Muitas famílias chegavam a deixar a pessoa acorrentada. Então, a gente vê aí muitas barbaridades, né? Não só com a pessoa com deficiência, né, mas pessoas com os transtornos mentais. Por muito tempo a gente teve o movimento da exclusão, né? E hoje a gente está aí no movimento da inclusão, onde todo mundo aprende. Tanto a pessoa com deficiência, né? Ela tem ali grandes aprendizados, ganhos, né, emocionais, ganhos sociais, ganhos no seu desenvolvimento como um todo, assim como nós, enquanto sociedade, que aprende a lidar com a diferença, nos tornando, então, mais empáticos e mais sensíveis aí com todas as pessoas e não só com os nossos iguais. Inciso 1º, em caso de reincidência apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo. Estabelecimento, né? Digamos, foi o diretor que recusou lá a matrícula escolar. Voltou a acontecer com uma outra pessoa essa mesma coisa, reincidência, ele poderá perder o seu cargo ali. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aí uma legislação bem pequenininha, consta aí de 8 artigos, tá? Ela está desde 2012 aí na ativa, mas ela constantemente vai sendo alterada. Então, às vezes, vai entrando novos artigos, como entrou esse do CIPTEA o ano passado, vai saindo alguns. Então, isso é atualização da legislação. Então, toda e qualquer legislação, elas vão sendo alteradas de acordo com o que a sociedade vai brigando e vai conseguindo, né, incluir e alterar dentro das legislações. Perguntas? Como é que foi aí essa lei? Deu para entender? Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês tenham? Professora, eu gostei muito de saber, achei muito interessante, porque eu não sabia de tudo isso. Uhum. Bacana, que ótimo. Então, na quinta a gente continua, onde a gente vai falar da política nacional da pessoa com deficiência como um todo, e a gente vai falar de todas as outras, né? É uma legislação bem maior, bem grande, mas que a gente vai começar ela na quinta-feira, né? Ela é um estatuto, na verdade, tá bom? Então, beijo grande e até quinta. Tchauzinho. Até quinta, professora. Tchau.